Voltando. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, E aí, meu irmão? Tudo bem? aparecendo agora? Cara, pra mim não tá aparecendo. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Mas o pessoal, manda um oi aí pra ver se vocês estão conseguindo ver nós dois. Estão vendo aí? Estão vendo? Estão conseguindo ver normal? Nada, 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 nada. Eu vou tentar pelo outro celular. Só um minutinho. Beleza. Vamos lá, vamos esperar o Five aí. Só mais um minutinho, pessoal. Five. Consegue me ver agora? Meu amigo, não, ainda não. Mas vamos tocar. O pessoal tá falando que tá te vendo. Cara, Então, se eu não tô conseguindo, aí é coisa menor. Beleza? tranquilo, não sei o que é que está acontecendo, não, porque eu estou vendo o senhor, estou conseguindo ver o senhor aí. Então, deve ser da configuração do meu celular aqui, alguma coisa que deu bizil. Mas vamos lá, meu irmão. Vamos tocar aqui. É, Hoje o assunto é sobre especificidade no treinamento. É uma palavra até difícil da gente falar, né? É, Trabalho de especificidade. E o que seria isso aí, né, pessoal? O que seria a tal da especificidade? É treinar o que é específico, né? O Roberto aí para a gente, tem a sua formação na educação física, é policial, militar, a nativa aí na parte de treinamento, né, operacional das unidades ali as quais ele faz parte. Então tá na linha diariamente, né? Isso aí, Robertão. É isso aí, professor. É o pessoal só dando feedback aí, o pessoal está falando que está vendo nós dois, é o mais importante, né? A galera está vendo a gente. É isso Infelizmente, o senhor não vai poder me ver, porque eu estou bem, bem bonito hoje para essa live especial. Participar da live aí com o senhor é sempre uma grande honra. Tamo, Vamos embora, vamos tocar aí. vamos tocar, vamos tocar. E aí, Roberto, e o interessante é que a gente achará, né? Roberto. Meu irmão, vamos lá, vamos começar a falar sobre o que é especificidade. Você consegue trazer aí uma luz para a gente começar esse tema tão importante aí para a operação de arma de fogo? Então, professor, a própria palavra ela já é quase que auto-explicável, né? O que seria especificidade? É você trabalhar grupos musculares para movimentos específicos, né? E para preparar valências específicas em determinados grupos musculares. O treinamento clássico geral, ele não vai preencher essa lacuna, por quê? Digamos que você precisa, por exemplo, um nadador, um cara que precisa nadar longas distâncias. Eu falo porque eu já passei por isso aí, eu me aventurei a nadar no mar, eu sou muito ansioso para nadar em piscina, não gosto de piscina, e aí participei de um grupo de natação em alto mar. E logo quando eu cheguei para fazer esse trabalho, né, esse treinar com o pessoal,
eu já era acostumado com piscina, aquela distância padrão de 25, 50 metros. Um colega lá, o Barroso, lá, o Sargento Barroso, ele me apresentou uns paraquedas de tração e arrasto. Então, são vários tamanhos, né? E imagina você nadar no mar contra a correnteza, né? Já era um trabalho já bem exaustivo. E ainda arrastar paraquedas de tração. E aí eu comecei a utilizar e já vi o resultado na prática, né? Eu vi que aquelas valências que eu estava buscando para aquele movimento específico, para aquela atividade específica, eu estava conseguindo através de trabalhos musculares específicos. Então, a minha história com especificidade de treinamento começou a partir daí. Perfeito, perfeito. E esse tema, apesar de da gente estar levantando a voga agora, né, falando mais sobre isso, e ele é um tema até que a gente vê nas redes sociais, até muito surrado por algumas pessoas, por acharem que a gente não precisa fazer um treino específico. Mas quando a gente olha para assim, a nossa referência, né? A gente pode trazer aí o esporte ou as outras funções, né? A gente vê que o trabalho específico ali, no caso muscular, motor, né? Ele é fundamental. Claro que a operação de arma de fogo, o treinamento técnico, é um treinamento também específico dentro daquela função, mas o treinamento físico em si prepara o operador justamente para aquela função que vai ser levada a um alto índice de estresse ali, né? Então, quando a gente olha essa necessidade, a gente começa a ver, aí você pode me dar essa referência também tua, a gente pode dividir isso aqui com o pessoal, que a gente começa a entender e perceber que eu preciso, além da capacidade técnica do operador, evoluir isso, eu preciso trazer à retaguarda também a capacidade física daquele operador. Né? Hoje, mais cedo, eu até postei um vídeo de um lutador de jiu-jitsu, onde, jiu-jitsu não, de judô, onde fez as técnicas ali e ele simplesmente, a pessoa arriou para conseguir sair daquele golpe e aquele lutador puxou ele e conseguiu fazer um ippon ali. Então, o trabalho de força física, ele precisa ser explorado ao seu máximo. E o trabalho de especificidade dentro do treinamento do operador, isso acaba vindo a calhar também, né? Porque sem força, sem trabalho muscular específico, eu torno mais pobre aquela função técnica ali. A técnica é importante, porém, né, a força física, o trabalho muscular específico ali voltado para aquele operador, ela também é interessante. Não é por aí? Então, eu abro primeiro, vou abrir um paralelo aí na sua fala, que é dizer o seguinte, que o trabalho específico, está me ouvindo? Sim, senhor, sim, senhor. O trabalho específico, ele não é voltado tão somente para atletas. Por exemplo, na profissão do senhor fisioterapeuta, utiliza para recuperação de lesão, para desequilíbrio muscular. Os professores de educação física têm grande aplicabilidade desse princípio para idosos, né? A gente vai envelhecendo, entra ali numa sarcopenia, e se a gente observar, os idosos eles têm muita dificuldade, né? Idosos, que eu falo, é aquele que não teve uma vida ativa, mais ativa, aquele indivíduo mais sedentário, e aí até subir uma escada e tentar e ficar de pé é dificultoso para esse tipo de público. E aí a especificidade do treinamento já é amplamente utilizada há muitas décadas para esse público. Então não é tão somente voltado para atletas, né? Isso aí não existe. É utilizado no nosso cotidiano, né? Para ganhos de valências e movimentos específicos em várias áreas. E aí o senhor perguntou, e aí eu vou deixar um feedback de linha. Eu cheguei a falar isso com o senhor pelo WhatsApp, né? Que a gente tem um feedback de linha muito grande, eu e o Ivan.
porque a gente ministra curso na área privada todo mês, mas a gente periodicamente está nas linhas institucionais. E aí, o que é que a gente tem observado já há muito tempo? Que mesmo aquele indivíduo que esteticamente é muito forte, o cara é muito forte, mas ele tem dificuldade para executar determinados movimentos. Por exemplo, o movimento de fechar a arma pelo retém do ferrolho e o movimento de segurar a arma lá no ponto final da apresentação. Né? Infelizmente, o senhor não está podendo ver, eu estou até com uma laser gun aqui, e para deixar o seguinte exemplo, né? Quando eu estou com a arma apontada lá na frente, será que isso aqui é um movimento natural para o ser humano comum, para o operador comum, o civil que comprou uma arma de fogo para manter a sua segurança, até mesmo para o desportista, né? Até mesmo para o policial. Quantas vezes no meu dia eu preciso colocar essa arma lá no ponto final da apresentação? Então, a partir daí, a gente já viu que não é um movimento natural. Se não é um movimento natural, não é um movimento funcional do meu dia a dia, eu preciso trabalhá-lo especificamente para ganhar resistência, né? Com isso, eu melhoro o meu arco de movimento, eu melhoro minha estabilidade na ferramenta, e aí eu consigo conectar meus tiros com melhor aproveitamento. Então, simplesmente por conseguir estabilizar a minha arma lá na frente. Então, isso é um feedback que a gente tem, tanto das linhas institucionais quanto das linhas privadas. E o camarada, ele está lá fazendo os disparos dele, e daqui a pouco ele traz a arma para a retenção, porque não consegue segurar a arma lá na frente. E quando você olha, como eu falei, esteticamente você está vendo um indivíduo forte. Exatamente. Porque, na verdade, as valências ali a gente tem que comparar também, né? O tipo de treinamento também leva a mudanças da fibra muscular, né? Na parte histológica ali da musculatura. Então, nem sempre você ter um músculo volumoso significa ter um músculo resistente, né? Com fibras ali que trabalham a fase de resistência. E o trabalho muscular, no operador, ele precisa dosar. São várias, aí quando a gente entra, né, na parte mais interna ali de todo o processo de treinamento, a gente tem que entender esses pontos também. Inclusive, até qual é o ponto ideal, né, para que a gente trabalhe, ter volume ou ter resistência, ter força, valências como potência. A gente precisa trabalhar as fases ali de fase concêntrica, excêntrica, principalmente no deslocamento, porque iniciar um movimento ele é muito simples, frear aquele movimento já se torna complicado, mais complexo, né? As fases excêntricas, geralmente, a gente tem ali maior dificuldade, maior demanda e exigência fisiológica daquele indivíduo, né? Então, se você correr, iniciar aquela corrida, dar aquela explosão para buscar um abrigo, é uma coisa, e a frenagem daquele movimento, né? Então, esses pontos também precisam ser devidamente trabalhados. E aí entra justamente esse ponto da especificidade do treinamento, né? Buscando valências motoras que são capazes de proporcionar àquele indivíduo uma gama quantidade de padrões de movimento e de padrões fisiológicos que vão corresponder àquela função motora ali, né? Então, esse trabalho, ele é muito interessante, é um trabalho, né, quando a gente fala de especificidade, parece que é uma coisa pequena, mas se a gente for abrindo o leque, a gente só vai multiplicando, 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 cada vez mais os padrões ali voltados para o treinamento físico, né, operacional. E quando a gente olha para o mercado, né, num modo geral, a gente vê que nem sempre, né, a gente tem um trabalho justamente voltado para isso, né? E você, em especial, sempre posta, né? Sempre coloca ali muitas informações sobre um treinamento específico de resistência, né? Quem acompanha, quem vê, né? Eu vejo muito a sua página, vejo muito os status que você posta lá, até mesmo no WhatsApp. A gente já se conhece há bastante tempo aí.
E eu vejo que você gosta muito desse tipo de trabalho, né? Desse trabalho específico. E quando, assim, surgiu essa busca, né? Essa ideia, esse apelo por essa parte de treinamento específico, quando você viu essa necessidade, ou se você já tinha esse insight antes, da sua vivência, como é que foi isso? Conta aí pra gente. Então, só dizer aqui que o senhor não está me vendo é uma pena, porque eu estou só balançando a cabeça aqui, e aí dizer para o pessoal que está na live, é, isso é uma aula de milhões, né? Porque a forma técnica que está sendo abordado o manuseio de arma de fogo, poucos terão a oportunidade de ver isso em linha. Porque, como o senhor falou, pouca gente aborda isso aí, pouca gente trabalha. Então, o que a gente vê nos cursos, e eu já fui para muito curso junto com o meu canga Ivan aí, que é meu irmão, meu parceirão, a gente nunca viu esse trabalho. Né? Eu fiz parte, um período, da franquia de instrutores do Marcelo Esperandil, e ele já nas mentorias ele falava para todo mundo que estava ali, poxa, eu só vejo Frank trabalhando com elástico, eu só vejo Frank trabalhando e não vejo mais ninguém no Brasil fazendo isso aí. E recentemente o Jaime Saldanha, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o Jaime Saldanha, a nossa maior referência do tiro desportivo, postou lá fazendo um trabalho com elástico. Fiquei muito feliz em ver aquilo ali, porque o cara é referência, né, no tiro, não tem como negar isso, o cara é campeoníssimo e já aplica nos treinamentos dele, deve ter sido orientado por algum professor, o trabalho com resistência de elástico, uma coisa que eu comecei a trabalhar desde 2020, e aí respondendo a pergunta do senhor, como surgiu? Então, a gente estava na época, no período da pandemia, né, no período da pandemia. E eu, à época, era competidor de CrossFit. Né, uma das lives que o senhor fez foi com o professor Eliezer, né, e eu achei massa, porque é um cara também do meio, né, que faz a preparação de operadores da área de segurança, é um cara que entende, né, e embora o senhor esteja rindo aí, né, a galera da musculação sempre sacaneia o pessoal do CrossFit, mas assim, é um treinamento muito completo. Trabalha múltiplas valências e tem a grande monta ali no trabalho cardiorrespiratório. Então, o cara crossfiteiro, ele voa literalmente em qualquer área desportiva, né? O cara está sempre com cardio muito bom. Então, a gente entrou na pandemia e eu queria treinar, eu precisava treinar e montei um box, um espaço, né, de cross-training dentro da minha casa. E aí comecei a adquirir alguns materiais, comprei ergométricos, comprei dumbbell, comprei kettlebell e fui treinando, inclusive montei um espaço de LPO, eu gostava muito de levantar peso, né, levantamento de peso olímpico, mas aí de onde surgiu, né, a necessidade de fazer o trabalho com elásticos. Então, nesse período também é que eu comecei a participar dos cursos privados. E aí eu percebi que eu também, e aí eu estou falando de mim, não só de outros operadores, né, eu gosto de me colocar como referência, eu percebi que eu não conseguia estabilizar a arma lá na frente por muito tempo. E que eu tinha um saque lento. Eu queria ser mais rápido no saque. E aí me veio, né, os insights da faculdade, da especificidade do treinamento. E aí, na época da pandemia, o que eu conseguia comprar eram os elásticos de resistência, procurei pelo site, consegui, um cara perto da minha residência vendia, e aí eu comecei a trabalhar os movimentos específicos, aí a gente entra na especificidade dos movimentos, a especificidade dos movimentos, comecei a trabalhar com elásticos, com um elástico, com dois elásticos, e fui percebendo gradativamente, aí foi algo muito visível, a melhora na estabilidade do meu equipamento. Né? A ferramenta que eu utilizo hoje pesa em torno de 1,1 kg completa, com 17 munições. Parece pouco, mas aí eu deixo aí o desafio aí para a galera que está na live acompanhando a gente, para fazer o teste e ver quanto tempo consegue segurar esse equipamento, mesmo sem munição, equipamento frio, lá no ponto final da apresentação. Né? Façam
É, no teste. E verão o é quanto é difícil. importante trabalhar essa musculatura reservada para segurar esse equipamento lá na frente. Então é isso. É. Eu gosto muito do elástico, então eu me identifico muito com esse tipo de treinamento. Eu já uso o elástico, né, na minha vida profissional como fisioterapeuta desde 2007. E qual a grande vantagem do elástico? A gente, como fisioterapeuta, né, a gente trabalha muito a questão de vetores de força. A gente trabalha braço de alavanca, muita aplicação da prática ali de braço de alavanca o tempo inteiro e vetor de força. Então, a utilização da resistência elástica, ela permite você graduar, né, a intensidade daquela atividade ali, de acordo com a tensão, né, o comprimento que você consegue manter naquele elástico, o tipo de resistência, porque ele tem várias possibilidades de resistência, né? Você tem a mais leve, a moderada, a mais pesada, e alternar isso durante o processo de movimento. Então, quando você está no início da tensão daquele elástico, você consegue é, facilitar, né, a carga menor. Quando você começa a aumentar o comprimento, você vai vindo aquela tensão e aquela progressão na carga. O que é interessante para recrutamento de placa de fibras musculares e referência de placa motora, né? Quando a gente olha, por exemplo, isso na vivência prática, né? Quando eu quero programar o aumento de ativação cortical daquela representação, daquele músculo, aquele músculo ali lá no córtex motor, eu faço o caminho inverso, né? Eu aumento gradativamente a representatividade de contração, por consequência, o córtex motor, né? O indivíduo tem que recrutar mais placa motora, então, a intensidade do sinal e a representatividade daquilo aqui, a nível central, ela aumenta. Então, quando a gente quer programar alguma musculatura para ativar mais, né, quando a gente tem uma não coordenação da musculatura, o que a gente faz? A gente aumenta utilizando essa resistência, que acaba ficando muito mais fácil, muito mais fluida. E é justamente nesse ponto, né? Quando você citou o vídeo do Saldanha, né? Fazendo o gesto dele ali, utilizando o elástico em forma de triângulo para gerar essa resistência, aumentar esse grau de movimento dele. E ele é um cara que, se você acompanha, né, o Saldanha, você vê que ele faz treinamento funcional, ele faz pilates, então ele tem um suporte, né, de profissionais ali que já atuam com esse tipo de trabalho e vão desenvolvendo ali, às vezes até de forma empírica, mas muito bem embasados ali sobre a utilização desse recurso, né? Então, vale muito a pena a utilização do elástico no dia a dia para trabalhar essas valências motoras, né? Principalmente a valência de resistência, porque, igual você falou, é 1,1 kg, por exemplo, 1,1 kg o equipamento. Mas veja, é 1,1 kg que você vai ficar ali na apresentação ou no deslocamento por muito tempo. Então, você vai desgastar aquela musculatura através de resistência. E se você só trabalha a valência de potência muscular, de explosão, para ter uma musculatura muito robusta, mas pouco resistente, você vai se cansar rápido. E isso, você que tem essa vivência prática, né, de estar ali em campo, estar ali no deslocamento, no patrulhamento, você sabe o quão a quantidade de falta que faz quando a gente não tem adequadamente a musculatura ali funcionando de forma correta, né? Então, assim, quando eu vejo lá, cara, eu vibro muito. Quando eu vejo os seus treinamentos, que eu vejo você treinando, utilizando esses ângulos, utilizando cargas adicionais, cara, isso eu vibro demais, porque é uma coisa que eu curto muito. Apesar de que a gente vê aí, né, que algumas pessoas querem falar que não, é só você trabalhar força e tal, de forma inespecífica. Não. Além de você ter, na especificidade do treinamento, um trabalho muscular, né, voltado para as valências que você precisa na vida real, na prática real,
você também reforça os padrões engramáticos aos quais você está fazendo. Porque a mudança de resistência, a mudança desses vetores ali, te dão várias possibilidades e cria a variabilidade dentro do treinamento. Então, esse é um tema, para você que está assistindo, esse é um tema formidável, né? É muito bacana. E eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, ó. Treinar com elástico. Agora é a hora da vez que você vai dividir para a gente, né? Treinar com elástico tem feito você evoluir? Como é que está sendo essa relação do treinamento com esse tipo de resistência, tanto pessoal seu, como aí para as outras pessoas, para os seus alunos, nos cursos, as orientações que você dá de forma individual aí, meu irmão? Professor, primeiro dizer que eu também vibro muito, né, quando eu vejo os seus conteúdos voltados para essa área de biomecânica e trabalho com elástico, né? A primeira vez que a gente teve contato foi através do curso Biomecânica, né, e Psicofisiologia do Combate, né, que virou uma pós. E Isso quando o aí. senhor lançou o vídeo trabalhando com elástico, cara, eu vibrei demais, porque era algo que eu já fazia, mas de forma sozinho ali, né? Não divulgava alguma coisa e tal. Muita gente desacredita, né? Muita gente não entende que aplicar outras ciências aos fundamentos do tiro vai te fazer evoluir em todos os aspectos. Você não tem perda, você só tem ganho. Então, eu fazia isso meio que reservado. Aí, quando eu vejo o vídeo do senhor, né, aplicando isso no aluno seu lá, trabalhando no vetor lateral, né, com um elástico para criar uma adaptação à apresentação do camarada lá, para mim foi formidável, né? Então, eu vivo de verdade. Então, respondendo aí a sua pergunta, só me trouxe ganhos, né? Eu acho que praticamente eu já respondi. O treinamento geral, o treinamento de musculação, né? É o clássico. Eu já treino desde os 14 anos, mas como eu disse, para eu segurar esse 1,1 kg lá na frente, me dava um trabalho enorme. E o que é que isso trazia? Aí sim, trazia prejuízo. Para quem gosta, para quem é atirador aí, eu acredito que a maioria sabe que aumentar lá na frente essa variação do aparelho de mira vai trazer um prejuízo enorme, né? Então, quanto mais estabilidade você tem na sua apresentação, é lógico que melhor a conexão dos seus disparos no alvo que você está buscando. Seja no tamanho de uma obreia, seja a gente que vive aí, infelizmente, a guerra urbana, né, e precisa procurar lá as ameaças que respiram. Então, o ganho tanto foi muito, muito, muito grande. Tanto para mim, quanto instrutor de tiro, né, executando os drills, executando os exercícios, quanto para mim, profissional da área de segurança pública, utilizando no meu dia a dia no serviço. Então, foi muito bom, tanto que eu continuo trabalhando da mesma forma. E aí, para quem acompanha aí a minha trajetória, vê que o nível de hoje já não se compara com o de 5 anos atrás. Eu até vi aqui mensagem aqui que você é o 05, né? É isso. Um amigo colocando aqui que você tem o gatilho mais rápido da região aí. Meu irmão, quando a gente trabalha aí vem um ponto muito importante que os colegas precisam sempre focar. O trabalho muscular específico, a utilização do recurso, ela precisa ter objetivo, tá? Isso é uma coisa assim que eu vivo na minha vida prática, eu vou demonstrar com um exemplo prático que eu tenho, né? Muita gente fala bem assim, Roberto, qual a diferença por exemplo, do fisioterapeuta para outra profissão da área, um educador físico e tudo mais. E eu sempre falo o seguinte, olha, independente seja de fisioterapeuta para fisioterapeuta, educador físico para educador físico, ou fisioterapeuta educador físico, é a visão que aquele profissional tem, aquele profissional, não a profissão, da utilização daquele recurso. Porque os Perfeito. recursos, eles são, muitas das vezes, iguais para todos. A diferença está
na visão que eu dou daquele objetivo. Então, se eu tenho essa garrafinha de água e eu quero utilizar essa garrafa de água para gerar uma carga, para gerar um estímulo, eu posso gerar. Agora, o que vai determinar de mim para o outro é justamente o objetivo que eu tenho com aquele processo. Então, quando eu vou utilizar, por exemplo, um elástico, vou utilizar um recurso em especial para trabalhar com aquele operador ali, para trabalhar uma atividade, eu tenho que ter, claro, a especificidade e a objetividade dentro daquele recurso. Então, isso determina muito para a gente, né? E aí, quando a gente coloca um ponto, um trabalho específico com um objetivo, cara, isso a gente só tem a ganhar. E aí, indifere, né? Qual o recurso que eu vou usar? A gente utiliza, né? A gente tem isso em comum também, que é o gosto de utilizar uma ferramenta que é o elástico, porque ele dá essas possibilidades, né? Inclusive, você relembrou aí o vídeo que eu mostrei para vocês lá naquele curso, né? Onde eu fazia o estímulo, eu aumentava a resistência e soltava para gerar aquela variação de força, né? De resistência Exatamente. daquele elástico ali. E, e aí o operador tinha que reagrupar, reorganizar ali. Ou seja, dá para a gente trabalhar tempo de reação, resistência muscular, né, trabalho de velocidade, de potência. Então a gente consegue fazer várias coisas. Agora, o objetivo que a gente está utilizando determina muito. E eu acredito assim, acredito não, tenho certeza, né, que você tem essa objetividade muito grande dentro dos seus treinamentos e dentro das suas pistas, né? Ali dentro das linhas que você monta para poder passar o treinamento. E aí vem uma pergunta aqui que é a seguinte: isso na vida prática, isso é aplicável? Você consegue aplicar isso na vida prática lá do serviço policial? O que você está ganhando aqui, o que você está desenvolvendo aqui no treinamento, você tem conseguido aplicar isso lá na sua vida profissional como policial? E também como instrutor ali dentro da linha, como essa sua visão desse trabalho específico que você faz para, tanto na parte prática ali da vida policial, como na parte de instrutor. Como é que é essa relação aí? Então, é algo que eu já havia comentado com o senhor também, e acho que até que a gente já tocou, já meio que respondeu hoje. Mas vamos lá. Esse trabalho, né, com o elástico, de variar estímulos, propor uma resistência maior na apresentação da arma de fogo, é algo que é altamente aplicável no meu serviço policial, né, no serviço de rua. Porque durante a minha jornada de serviço, eu preciso estar com aquela arma enganjada por muitos e muitos períodos de abordagem, por exemplo, entrada em comunidades carentes. Essa arma ela precisa estar no ponto de apresentação. Então, eu preciso ter essa resistência. Da mesma forma que todo operador da área de segurança precisa que trabalha na rua. Então, é algo que é altamente aplicável no nosso dia a dia. Com certeza me fez melhorar bastante, né, como operador de arma de fogo da área de segurança. Mas, como eu disse, eu acredito, e aqui eu faço uma menção ao mestre Rangel da Sabe Tactical, né? Foi um cara que teve uma grande interferência na mudança de qualidade, tanto que eu tive quanto o Ivan, e é um cara que está sempre ali também nos apoiando, né? Sempre nos ajudando a crescer tecnicamente no tiro. Então, esse trabalho resistido com elásticos só me trouxe ganhos. E, como eu já falei, tanto na minha vida profissional como atirador. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está se encaminhando já para o final da nossa live e eu gostaria de pedir a vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário, querem perguntar alguma coisa, tanto por Roberto Frank como para mim, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que vai ser muito interessante para a gente, beleza? Frank, o Rangel, cara, ele já veio aqui algumas vezes no meu estado, eu não consegui fazer os cursos dele, mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer, porque
Eu acompanho ele aqui nas redes sociais, eu vejo que ele é um cara também fora da curva, né? Isso é muito bacana. É, e, assim, tem muito a somar, eu tenho muito a aprender ainda. Esse tema, né, que a gente já vem conversando aí, a gente ficou mais de uma semana, né, conversando sobre isso, amadurecendo essas ideias, sobre a live de hoje. Então, é um tema que a gente precisa evoluir, né? Igual um colega colocou aqui, ou você se atualiza ou você vai ficar para trás, né? E aí eu queria te perguntar qual é o cenário que você vê e qual o caminho que a gente tem do mundo do tiro aplicando esses conhecimentos? Você tem assim alguma visão geral disso? Qual é o seu caminho assim? O que você acha que a gente tem pela frente aí? O Ricardo deixou uma pergunta aí, eu vou responder a pergunta do senhor e depois eu toco a bola aí para o senhor dar essa resposta técnica para ele. Então, o, o que eu vejo é o que te trouxe até aqui não te levará adiante. Então, todo operador de arma, seja na posição de instrutor, seja na posição de atirador, seja aquele cara realmente que utiliza uma arma de fogo, se ele não passar a utilizar as outras ciências dentro do tiro, dentro do mundo do tiro, para ele, ele vai ficar estacionado. Porque todo mundo vai ter um platô de treinamento. E para a gente quebrar esse platô, a gente precisa aplicar outras ciências. E, por exemplo, do que a gente está falando aqui, né, trabalho com elástico. O cara que faz esse trabalho com elástico, o cara que, por exemplo, lhe acompanha e vê como funciona a biomecânica dos movimentos aplicado aos fundamentos do tiro. Esse cara, com certeza, ele vai conseguir evoluir, ele é diferenciado. Aquele cara que ficou só nos fundamentos do tiro, só fazendo aquele trabalho estático, né, atirar num alvo a 5 metros, 10 metros, seja lá o que for, ele vai ficar pelo meio do caminho, porque as informações giram muito rápido hoje, a gente tem muito acesso à informação e o mundo do tiro, ele modifica muito rápido. A gente precisa estar acompanhando essa evolução e a gente, lógico, quer evoluir. Então, não há outro caminho a não ser estudar e buscar conhecimento em outras ciências. Perfeito, perfeito. É exatamente por aí. Quando a gente vai trazendo conteúdos, né, igual esse conteúdo, né, o Ricardo perguntou aqui como é esse exercício com elástico, né? A gente vai trazendo essas informações precisam ser aplicadas, né, testadas aí por todo mundo, para que a gente consiga evoluir, chegar a um termo mais próximo e mais consolidado conforme o tempo vai passando. Tem muita coisa para a gente evoluir, né? Esse trabalho, eu já venho trazendo essas informações, venho trabalhando, né, juntando esses dados aí, já faz uns 3 ativamente 3 anos, mas eu comecei em 2000 a pandemia começou em 2019, né, isso, salvo engano foi isso. Isso, isso. É, é isso. Eu comecei a escrever, ó, você voltou, né, a utilizar o recurso ali mais ativamente nesse mesmo período, eu também não tinha nada para fazer, estava dentro de casa trancado, eu falei, cara, era um desejo que eu já tinha e eu comecei a colocar em prática ali naquele período. Então já faz uma longa data aí que a gente vem desenvolvendo e ainda tem muito para desenvolver, né? Tem muita coisa para a gente debater é, em torno disso. Mas o mais importante a gente tem feito, e aí pessoas como você que desenvolvem, né, e buscam esse conhecimento, buscam aplicar isso e mostrar que está fazendo, é, isso tem muito valor, porque quebra o paradigma de que você tem que fazer sempre do mesmo jeito, daquela coisinha, daquela forminha. A gente rompe essa bolha e começa aí sim, né, a evoluir, a elevar o nível do tema e da discussão, né? Então, isso é muito importante. E aí tem, por exemplo, perguntas como a do Ricardo, né? Como é que a gente faz esses exercícios com elástico? Ricardo, é, assim, a gente tem alguns caminhos que a gente pode utilizar o elástico,
né? O Frank tem vários exemplos na timeline dele, de como ele faz esses projetos ali. Mas o mais importante que a gente precisa entender aqui, de contexto geral, e aí eu posso, se vocês desejarem também, eu posso estar gerando esse material para publicar aqui na rede social também. E aí eu peço permissão aí, o Roberto também, o Frank, Por a favor, estar por marcando favor. ele aqui, para a gente divulgar isso junto, para a gente fomentar mais esse tema, é, tipos de exercícios que a gente pode estar utilizando. Mas a ideia, no contexto geral, é entender, primeiro, quais são os padrões musculares que você está usando em determinado movimento, para que você saiba quais são os grupos musculares, os músculos que você está utilizando dentro daquele movimento, para que você comece a trabalhar o vetor de força, a estimular aquele músculo. Não é simplesmente colocar um elástico e só começar a fazer. Como eu falei, precisa ter um objetivo, um caminho. Quem eu quero fortalecer? Por que eu quero fortalecer? Por exemplo, na apresentação da arma, quando eu elevo o braço à frente, né, faço essa apresentação ali daquele equipamento, eu uso muito, por exemplo, vou citar aqui o deltoide, né, o coracobraquial, são músculos que auxiliam nesse processo de flexão aqui de ombro, né? Então, por exemplo, o músculo deltoide, ele, se você não trabalha de forma adequada, usando resistência ali, trabalhando a resistência muscular, você pode fadigar essa musculatura e começar a gerar desconforto e gerar instabilidade na região. Então, o trabalho de elástico, e aí o Frank tem muitos exemplos de como ele trabalha parte dessas musculaturas, pegando o elástico, colocando uma resistência em diagonal inferior, fazendo a movimentação a apresentação da arma ali. Isso vai gerar uma referência de estímulo de resistência. O próprio Saldanha colocou, né, pisou nos elásticos, colocou a ponta do elástico, a ponta do triângulo na arma longa e começou a fazer a movimentação. Então ele foi trabalhando essas valências. E conforme você quer desenvolver determinados grupos musculares, você vai mudar o vetor de força. O elástico ele é muito bacana porque eu não preciso ter uma máquina para trabalhar cada musculatura. Com o elástico, mudando o vetor de força, você consegue trabalhar o corpo inteiro. É só dividir e planejar e executar aquele processo ali. Então é um tema muito interessante e a gente vai desenvolver isso aí. Vamos embora, Frank, desenvolver mais coisas sobre isso? Vamos embora. Mandar um abraço aí pro Capitão Renê, que tá na live aí, o Pedroca, o pessoal daqui do Batalhão de Rádio Patrulha. Tamo junto, pessoal. Valeu aí pela participação. Pô, Então, top. o senhor levantou aí uma bandeira, né? Que a Escola Norte-Americana de Educação Física ela fala em SpectroSide, seria Specific Adaptation to Impulse Demand. Então, em tradução livre, adaptação específica sob demanda. Então, o que é que eles querem dizer lá? É criar uma adaptação, né, específica para aquele objetivo que você está buscando. Então, o senhor tão bem já falou aí. Então, o elástico, ele é uma coisa simples, né? Você pode trabalhar em casa, fazer seu treinamento em seco dentro da sua residência e mudando os vetores ali, você vai criar várias adaptações, inclusive neurais, como o senhor abordou lá no curso. Então, são coisas simples, mas que, lógico, se orientadas e bem trabalhadas, trazem ganhos enormes. É isso aí. Aqui, o Ivan perguntou aqui, e aí eu gostaria de ler a pergunta para você responder, pode ser? Pode ser. Por que a resistência de alguns operadores em adicionar o treinamento específico na melhora no desempenho como operador de arma de fogo? Então, o capitão Calaça, ele tocou nesse assunto na live que ele fez com o senhor. No nosso mundo, né, no mundo policial, tudo que é novo tem uma resistência muito grande. Se a gente parar para observar, minha instituição, por exemplo, está fazendo 200 anos de existência. Então, é uma instituição que é voltada para o clássico.
para aquilo que já está funcionando. Então, quando você chega com um experimento novo, com uma ideia nova, né, cria-se essa resistência. Então, na verdade, muitos operadores eles têm resistência ao novo, porque já é algo arraigado na nossa profissão. E aí eu vou fazer mais uma vez menção ao Mestre Rangel. Quando eu cheguei na linha do Mestre Rangel, eu tinha muito movimento exagerado, que já era devido a outro padrão de treinamento. E o Rangel também conseguiu ajustar isso, tanto em mim quanto no Ivan. Como? Humildade. O cara, ele apresenta um arcabouço de técnicas, né, muita coisa, e você escolhe aquela que melhor se adapta ao seu tamanho de mão, ao seu tamanho de braço, à sua funcionalidade, né? Tem aquele camarada que, por exemplo, ele tem alguma limitação. E se você ingesta isso, se você ingesta o treinamento ele consegue alcançar determinado indivíduo, mas outro vai ficar pelo meio do caminho, não consegue evoluir porque você engessou. Quando a gente traz isso para o treinamento de arma de fogo, né, respondendo aí a pergunta do Ivan, muitos operadores ainda são adeptos do treinamento clássico. Não acredita na aplicação de outras ciências, não acredita que modificar, criar adaptações vai trazer um ganho a curto prazo, isso não é nem a médio e a longo prazo, a curto prazo você já vê esse ganho, e é por isso que existe essa resistência. Não tem, o próprio Capitão Calaço ele já tinha tocado no assunto, e realmente no nosso universo existe essa resistência ao novo mesmo. Mas vamos quebrar essas barreiras. Na verdade, é em todos os campos, né? A gente sempre tem aqueles que estão acomodados, poderia dizer assim, né? Estão acomodados, estão bem naquela zona de conforto. E quando chega alguém para tirar aquele indivíduo da zona de conforto, aquilo causa desconforto. E esse desconforto às vezes é refletido aí numa resistência, né? O que é natural. Mas a gente tem que ir batalhando e apresentando, e com o tempo, uma nova geração sempre vai se formando, e eu acho que essa é a parte mais importante, né? O Marcelo aqui, meu irmão, ele colocou, né? Há um filtro para que pessoas de má índole queiram aproveitar dos nossos ensinamentos e use contra o mestre. Minha preocupação é enriquecer a pessoa do mal contra a pessoa do bem. Então, Marcelo, eu já tive esse bate-papo aqui em mais de uma vez, até mesmo aqui em família, com amigos e tudo mais, a gente sempre conversa isso em off, mas tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, quando a pessoa é cognitivamente limitada, como né, geralmente algumas pessoas do mal, elas pouco alcançam essa visão que a gente tem e pouco conseguem absorver, né? Então, assim como Cristo falava em parábolas, né, para que aqueles que têm ouvido ouçam, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, muitas das vezes soa de uma forma muito estranha e não entendível ao nível de que algumas outras pessoas conseguem absorver. Então, a gente tem sim que tomar esse cuidado quando a gente vai difundir alguns conhecimentos, mas a gente também tem que ter a tranquilidade de estar em grupos bons, né? Estar em comunidades que sejam possíveis que a gente fale isso e torne isso possível, né? Uma das coisas que, se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver, eu tenho poucas, entre aspas, né? Tem um pouco mais de 2.000 pessoas, né, aqui no Instagram do Biomecânica, justamente porque eu faço questão de também selecionar as pessoas que vão estar aqui no Instagram, conseguindo ter acesso e tudo mais, né? Não é ter número, né? Essa não é a ideia, não é ter número, e sim ter qualidade. E aí a gente vai formando com o passar do tempo, essa comunidade mais forte, né, de pessoas que realmente querem. Isso foi uma preocupação, né, Frank,
que a gente conversou lá, foi o primeiro ponto que a gente tocou. Cara, a gente tem que ter esse cuidado aí, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, para que a gente não seja mal interpretado também. Porque existem pessoas que querem prejudicar. Mas quando a gente vai conhecendo os pares e vai entendendo e vai conseguindo ter confiança nas pessoas que estão à nossa volta, a gente vai criando aquelas comunidades mais fechadas, mais selecionadas, para que a gente divulgue outros conteúdos ainda mais sensíveis aí para o desenvolvimento da operação de arma de fogo, né, meu irmão? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. O Frank pode falar também, Frank, sua experiência quanto a isso, por favor, para a gente complementar. A minha visão como policial, existe uma celeuma muito grande. Ele tocou num ponto que realmente é fato, né? A gente economiza, a gente poupa muita informação, né, nos meios, nas plataformas que são acessíveis a todo mundo, obviamente, para que a gente possa selecionar aquele indivíduo que tem acesso a determinadas informações. Só que se a gente parar e pensar de âmbito de forma geral, existem muitas pessoas de boa índole que essas informações precisam chegar até elas também. Então, é importante selecionar o público, é óbvio que é importante, não há o que se discutir, e aqui eu entro com 20 anos de experiência policial, né? Não entrei na polícia ontem, né? Eu sei como funciona a marginalidade, mas a gente precisa abastecer as pessoas do bem com boas informações também. Então, é ter um critério, né? Ter um filtro para poder passar essas informações, mas hoje eu vejo as plataformas que são acessíveis como um instrumento para levar informação para meus irmãos, né? Para os irmãos policiais e para os civis cidadãos de bem, é aquele cara que é do bem. Então, eu quero ver aquele cara treinado, eu quero aquele cara com boas informações, eu quero aquele cara vencendo o mal, e a gente precisa se unir para isso, para vencer o mal, porque estamos passando por uma tempestade, e é isso. A informação ela tem que chegar a quem merece ela. É isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito a live, o tema de hoje. Não é um tema que dá para a gente resumir tudo em uma live única, então a gente vai trabalhar isso aí para tentar levar mais informações para vocês. É sempre um compromisso meu em tentar trazer e de forma simples esse conteúdo técnico aí que eu já aplico na minha vida profissional lá e colocar para que vocês vejam, entendam e vocês fazerem a devolução disso dizendo, Roberto, está no caminho, não está no caminho, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, vamos por aqui. Por quê? Porque a gente precisa evoluir esse processo, né? E aí encontrar pessoas boas aqui, como eu vi aqui nas mensagens, aqui muita gente boa, né? Muita gente que tem interesse em evoluir o processo de treinamento. O Frank está aqui, que já, mais uma vez, vou parabenizar ele por todo o trabalho que ele faz, defendendo a causa da especificidade no treinamento e do recurso aí simples, barato, que você pode ter na sua casa para trabalhar muita coisa dentro do treinamento específico, né? Então, parabéns mais uma vez. Meu muito obrigado, meu irmão, por você ter aceito esse convite. Eu sei que é, é difícil a gente parar, você tem uma rotina intensa, né? Você é um cara que e eu pude ver isso aqui, você é um cara extremamente organizado, bem detalhista, então isso é muito bacana. Meus parabéns aí e meu muito obrigado de verdade por você ter aceito para a gente fazer esse bate-papo aqui. Beleza? Beleza, professor. Deixar minhas considerações finais aí, agradecer ao pessoal aí que participou, né? São muitos deles aí já serviram comigo. Muito obrigado aí a todo mundo que colaborou de alguma forma e dizer que o senhor é referência para mim. É um cara fora da curva, fora da curva. A gente vê alguém hoje parar e se dedicar para trabalhar, ver só a temática que a gente está falando,
especificidade do treinamento, a biomecânica, como é que eu posso melhorar aquele movimento para ter um resultado melhor com minha ferramenta de defesa. Cara, isso aí é extraordinário. Para mim, foi uma honra muito grande, né, ter recebido o seu convite. Estou aberto, né, para a gente fazer novas, porque a gente já vai com mais de uma hora de live e a galera está pedindo mais, mas É isso aí. aí a gente vai marcar outros encontros, vai, de repente, convidar outras pessoas para participar e aumentar, enriquecer mais ainda esse bate-papo. Mas eu sou seu fã, meu irmão, pela forma como você trabalha aí a utilização da arma de fogo, né? A forma que o senhor viu, uma forma da gente melhorar essa utilização e sair daquele padrão engessado de só daquele jeito, as outras ciências não têm implicação direta, e a gente vê que realmente realmente a coisa funciona. Se você, óbvio, eu volto a dizer, é bem orientado, né, tem um objetivo e trabalha para alcançar esse objetivo. É isso Desejo aí. sucesso na caminhada. Eu, eu Pode falar. eu agradeço de verdade aí o apoio de sempre. E é o que eu falo muito. Eu sou um curioso e eu decidi, né, me dedicar a esse tema justamente porque eu, como sociedade, sou beneficiado pelo esforço e pelo sacrifício que vocês fazem todos os dias. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é devolver de forma ao mesmo nível todo esse esforço, né? Então, essa é uma batalha que eu tenho, justamente de trazer esse conteúdo da biomecânica, e não só ele, como eu tive a felicidade de encontrar outros profissionais que realmente querem trazer esse conteúdo. Aí eu posso citar a doutora Kézia, que é neurocientista, o Eliezer, que é educador físico lá e tem o box de CrossFit, ele agora é nosso professor lá na pós também, é, e tantos outros, nutricionistas, enfim, né, o Felipe, que é a nutricionista que está se dedicando a falar só sobre nutrição operacional. Então, a gente tem essa gama de profissionais e a ideia é fazer, multiplicar isso, para que a gente tenha realmente o corpo civil dedicando o tempo da sua vida a estudar esse padrão, para que a gente eleve tanto o nível de operação de arma de fogo, de eficiência de vocês, como também a gente comece a trazer um corpo de profissionais que vão se dedicar ao estado nutricional, ao estado psicofisiológico, ao estado físico, ao estado de processo de reabilitação, prevenção de lesão e por aí vai, né? Então, essa é uma missão que, se Deus quiser, a gente vai se multiplicar cada vez mais. E aí, meu muito obrigado realmente a todos vocês que estavam aqui na live, que participaram da live, principalmente que ficou até agora aqui com a gente. Essa não é a última live, essa é a nossa primeira live, com certeza mais à frente a gente vai ter muito mais live, vamos dividir muito mais conhecimento dentro dessa voga aqui. Tá bom, gente? Meu irmão, meu muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? Boa noite, e é isso. Valeu, fica com Deus aí, todo mundo. Valeu, professor. Receba minhas continências, embora não seja militar, receba-as. E só para finalizar, a gente precisa formar um time do bem, seja com civis, seja com policiais, a gente precisa ter um time do bem, e o senhor está fazendo parte desse time do bem, e é muito bem-vindo ao nosso universo policial. Grande abraço, que Deus lhe abençoe, sucesso na caminhada e Valeu. tamo junto. Pessoal, embora treinar. Valeu. É isso aí, bora treinar. Valeu, tchau, boa noite aí, gente.